Bom dia a todos. Bom dia. Faltando na ausência de um vereador, eu convido o nosso amigo João Passos, faça parte aqui, João, por favor, da segunda secretaria, por gentileza. Solicito ao vereador Valdecir Pessan, primeiro secretário, para que proceda chamado os senhores vereadores. Ademir Ferrari. Presente. Aparecido José Frias. Presente. Wilson Mazar. João Ricardo Nonato Parra. José Messias Fagundes de Almeida. Presente. Luiz Fernando Steck. Luzir José dos Santos Vigiati. Marco Leandro Lorenzetti. Valdecir Pessan, aqui presente. Havendo número legal, essa presidência dá por aberta a presente sessão. Pelos trabalhos de hoje, mereça a casa, mereça os senhores vereadores, o respeito do povo e a bênção de Deus. Solicito ao vereador Valdecir Pessan, primeiro secretário, para que proceda a leitura da matéria destinada ao expediente com votação. Mensagem do projeto de lei complementar número 07/2017 do Executivo, Pacaembu, 31 de outubro de 2017. Senhor Presidente, vimos pelo presidente encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 07/2017, que dispõe sobre a nova estrutura de cargos e provimentos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas de livre nomeação e exoneração da administração direta do município de Pacaembu e da outras providências. O projeto, ora encaminhado, atende ao inquérito civil número 14.003.509.00737/2013/5, instaurado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Pacaembu, no que tange a questão das providências que a municipalidade deve cumprir, ou seja, relacionada à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede da ação declaratória de inconstitucionalidade número 22.08072 e 02.2016.826.000. Assim, com a elaboração do referido projeto, essa administração primou pelo cumprimento de ordem legal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como na adequação de nossas realidades ao dinâmico da lei. Logo, tendo em vista que o prazo concedido por aquela igreja e corte ao cumprimento da decisão tomada naquela ação é exíguo, rogamos a Vossa Excelência, na maior facilidade possível para a apreciação e votação do presente projeto, sob pena do município sofrer prejuízo imensurável, caso venha ocorrer a exoneração de todos os servidores comissionados, sem que nova lei tenha sido aprovada por esta violenta Câmara dos Vereadores. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Marcelo do Carmo Rosa, prefeito municipal de Pacaembu. Interessado o senhor José Messias Fagundes de Almeida, presidente desta Casa Pública. Projeto de lei complementar dispõe sobre a nova estrutura das secretarias municipais, dos cargos de provimentos em comissão, das funções de confiança e das funções gratificadas, todo de livre nomeação e exoneração da administração direta do município de Pacaembu, alterando o dispositivo da lei complementar número 51 de 30 de dezembro de 2010 e da outras providências. Marcelo do Carmo Gomes, prefeito do município de Pacaembu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacaembu aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Do objeto e do âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta lei estabelece a nova estrutura das secretarias municipais, dos cargos de provimento em comissão, das funções de confiança e das funções gratificadas, todo de livre nomeação e exoneração da administração direta do município de Pacaembu, alterando dispositivos da lei complementar número 51 de 30 de dezembro de 2010. Capítulo 2. Da organização básica da Prefeitura. Artigo 2º. Os órgãos da Prefeitura Municipal de Pacaembu, diretamente subordinados ao prefeito, serão agrupados em primeiro, órgão de assessoramento, com a responsabilidade de assistir ao prefeito e dirigentes de alto nível hierárquico, na organização, na coordenação e no acompanhamento e controle dos serviços públicos municipais. Artigo 2º. Órgãos auxiliares são aqueles que executam tarefas de planejamento administrativo, financeiras, técnicas e econômicas, com a finalidade de apoiar os demais na consecução de seus objetivos institucionais. Artigo 3º. Das funções de confiança exercidas apenas por servidores efetivos que ocuparão função a nível de chefia de divisão,
com funções de operacionalização das atividades inerentes à sua área de atuação, responsabilizando-se pelo bom andamento dos servidores do seu setor. Das funções gratificantes para os encargos especiais exercidos apenas por servidores efetivos para participação em comissão ou atividades especiais. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal de Pacaembu, para a execução de serviços de responsabilidade do município, em observância ao disposto do artigo anterior, é constituída das seguintes órgãos. Primeiro, órgão de assessoramento. Segundo, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. B. Secretaria Municipal de Administração. C. Secretaria Municipal de Recursos Humanos. D. Secretaria Municipal de Finanças. E. Secretaria Municipal de Compras, Patrimônio e Licitação. F. Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. G. Secretaria Municipal de Saneamento Básico. H. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. I. Secretaria Municipal de Serviço Público, Obras e Frota. J. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. K. Secretaria Municipal de Saúde. E Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo, órgãos auxiliares. A. Diretor administrativo, diretor de recursos humanos, diretor financeiro, diretor de contabilidade, diretor de compras, patrimônio e licitação, diretor de planejamento e urbanismo, diretor de saneamento básico. H. Diretor de agricultura e meio ambiente, diretor de serviço público de obras e frota, diretor de cultura, esporte e lazer, e diretor de saúde e diretor de assistência social. Terceiro, das funções de confiança. A. Chefe da divisão de desenvolvimento tecnológico. B. Chefe de divisão de tributação. Chefe da divisão de contabilidade. Chefe da divisão de compras e licitação. Chefe da divisão de patrimônio. Chefe da divisão de saneamento básico. Chefe da divisão de agricultura e meio ambiente. Chefe da divisão de serviços públicos e obras. E chefe da divisão da frota da saúde. E chefe da divisão da cultura. Chefe da divisão de evidência sanitária. E chefe da divisão de autorização, avaliação e controle. Quarto, das funções gratificadas para encargos especiais. Membros participantes da Comissão Permanente de Licitação, membros e participantes da Comissão Processante Disciplinar, membro de Comissão de Projeto, pregoeiro, responsável pelo Banco do Povo. Responsável pela CICOA. Artigo 5. Parágrafo 1º. Serão subordinados ao prefeito, por linha de autoridade integral, os órgãos de administração direta previstos nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º deste artigo, cujas naturezas e atribuições, remuneração estão contidas nos anexos que fazem parte desta lei. Parágrafo 2º. Serão vinculados ao Poder Executivo, por linha de coordenação, as funções gratificadas para os servidores efetivos estabelecidos no inciso 4º deste artigo, que participaram ou quem forem atribuídos em cargos especiais. Parágrafo 3º. O regime jurídico dos servidores públicos regido nesta lei será estatutário. Das competências dos órgãos do gabinete do prefeito. Artigo 4º. A Secretaria do Gabinete do Prefeito tem por finalidade: primeiro, dirigir e coordenar o trabalho desse órgão e estabelecer as relações públicas referentes aos assuntos de interesse do município. Segundo, cuidar da agenda do prefeito. Terceiro, atender ao público em geral. Quarto, assistir o prefeito nos atendimentos ao município e demais autoridades. Quinto, apoiar e manter relações com a comunidade. Sexto, receber convites de eventos, avaliar e encaminhar para as áreas afins. Seção 2 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Artigo 5º. Compete à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos a representação de defesa judicial, extrajudicial dos interesses do município em qualquer fórum ou instância e outras atividades jurídicas que sejam afetadas às suas atribuições e ou delegadas pelo prefeito. Segundo, cobrança judicial da dívida ativa do município ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas no prazo legais e das provenientes de outros créditos do município. Terceiro, o exercício da consultoria jurídica das unidades do município, inclusive promovendo a uniformização da jurisprudência administrativa de maneira a evitar contradição ou conflito na interpretação das leis e de atos administrativos, mediante a emissão de pareceres, súmulas e outros atos vinculados ou não. Quarto, resolver conflitos de competência entre os órgãos da administração pública municipal. Quinto, representar o município nas assembleias das sociedades da economia mista e empresa pública
ou outras entidades que participem do município. Sexto, representar o município junto ao Tribunal de Contas. Sétimo, representar judicial e extrajudicialmente os agentes públicos quanto aos atos de natureza estritamente funcional, quando não conflite com os interesses públicos nas formas do regulamento. Oitavo, elaborar minutas padronizadas de editais de licitação e de atos de contratação, tais como contratos, convênios, ajustes e acordos e minutas de qualquer ato da contratação que disponha diversamente da padronização estabelecida por ato do Conselho Superior da Procuradoria Geral do município. Nono, opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e por determinação do prefeito, os pedidos de extensão dos julgados relacionados com a administração pública. B, a forma de cumprimento de precatórios judiciais. C, a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de licitações, bem como dos contratos, consórcios e convênios. D, os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação quando ultrapassar os valores referentes à modalidade de convite. Décimo, supervisionar, coordenar, dirigir e executar o trabalho de apuração de liquidez e certeza da dívida ativa do município, tributária e de qualquer outra natureza, bem como escrever, cobrar, receber e controlar a dívida ativa. 11º, promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de unidade pública, necessidade pública ou interesse social. 12º, propor ao prefeito o ajuizamento de aquisição de inconstitucionalidade de lei ou, quando for o caso, a provocação do Procurador-Geral de Justiça ou da República. 8º, propor ao prefeito a revogação ou a declaração de nulidade dos atos administrativos. Propor ao prefeito as medidas de caráter jurídico que visem proteger os direitos reais e processórios referentes ao patrimônio público municipal. Propor ao prefeito a abertura de processo administrativo contra agentes públicos nos casos de atos de improbidade administrativa. Exercer função normativa supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza jurídica. A supervisão das sindicâncias e processo administrativo. Propor ao prefeito a edição de normas legais ou regulamentares de natureza geral. Requisitar a qualquer secretaria ou órgão de administração centralizado ou descentralizado processos, documentos, certidões, cópias, exames, diligências, informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como técnicos para a realização da perícia quando o assunto envolver matéria que reclama o exame por profissional especializado a ser atendido em prazo razoável assinado. Realizar a desistência, transação, acordo em termos de compromisso nos processos judiciais de interesse do município em qualquer instância. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, de carreira e dos serviços auxiliares. Realizar a desistência, transação, acordo em termos de compromisso nos processos judiciais de interesse do município. Zelar pela observância da lei e atos emanados dos poderes públicos. Exercer outras competências decorrentes de seus princípios inconstitucionais. Parágrafo 1. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao procurador do município no exercício de suas atividades funcionais sob pena de responsabilidade administrativa. Da Secretaria Municipal de Administração. A Secretaria Municipal de Administração Geral tem por finalidade assessorar o prefeito na formação e implantação da política administrativa da Prefeitura. Segundo, estabelecer diretrizes e metas para a atuação da Secretaria. Terceiro, expedir normas de recebimento, registro, distribuição, guarda, reprodução, conservação de processos, papéis e outros documentos que interessem a administração. Quarto, promover e supervisionar as atividades de limpezas, cozinha, copa, portaria e telefonia. Quinto, promover estudos sobre as normas, métodos e procedimentos de trabalho da administração municipal. Sexto, supervisionar, coordenar, orientar e controlar de forma articulada com as secretarias a execução dos programas, projetos e ações relacionados às suas respectivas áreas de competência. Sétimo, orientar os órgãos setoriais e seccionais de protocolos
quanto aos procedimentos, ao recebimento, registro, atuação, classificação, expedição, controle e distribuição de correspondência, formação, numeração de folhas, anexação, apensação, arquivamento de processos e tramitação de documentos. Manter sob guarda os conjuntos documentais de valor permanente, devidamente organizados de acordo com a respectiva tabela de temporalidade. Arranjar e descrever os documentos textuais, cartográficos, iconográficos e de imagem em movimentação, garantindo o acesso à informação do acervo. Executar atividades relativas à emissão de certidões e transcrições de documentos. Receber sob doação ou custódia de entidades privadas ou pessoas físicas coleções de obras literárias de valor permanente que estejam relacionadas com o desenvolvimento histórico, cultural, científico e tecnológico do município. Divulgar as atividades do arquivo histórico e propor o intercâmbio e permuta de publicações e informações com instituições culturais e outras. Manter exposições permanentes de material bibliográfico do acervo, estabelecendo parcerias com pessoas físicas, instituições públicas e privadas destinadas a estreitar o vínculo da instituição com a comunidade. Manter coleções de trabalhos, teses e publicações elaboradas por pesquisadores com base em documentos pertencentes ao acervo do arquivo histórico. Estabelecer a política de preservação documental do arquivo histórico, planejando e coordenando o processo de digitalização e microfilmagem do acervo. Executar os serviços de proteção, conservação, restauração e encadernação dos documentos que compõem o acervo permanente do arquivo histórico, os quais integram o patrimônio documental do município. Coordenar a execução das atividades relacionadas à produção e divulgação do diário digital eletrônico do município. Proceder ao registro necessário às pesquisas das matérias publicadas. Estabelecer e cumprir os padrões determinados para as publicações. Coordenar o recebimento e distribuição das matérias, colocando-as em suas corretas seções. Desenvolver procedimentos que visem aperfeiçoar o líquido das publicações. Acompanhar as mudanças dos ambientes externos e as tendências que afetam a gestão de matérias e serviços, a fim de formular, definir centenários para a proposição de políticas, diretrizes e estratégias. Estudar, pesquisar, planejar, implantar e acompanhar a adoção de técnicas de trabalho de modernização e aperfeiçoamento, objetivando o aprimoramento contínuo, permanente e articulando as ações e atividades sistémicas. Articular-se com os integrantes do sistema, promovendo periodicamente visitas, reuniões de trabalho, encontros ou eventos visando manter a unificação e a padronização da atuação sistemática. Assegurar a eficácia, a eficiência e a efetividade das ações de avaliação, fiscalização, controle e auditoria do sistema administrativo de gestão de matéria e serviço quanto aos objetivos de organização, recursos e procedimentos. Monitorar e gerenciar contínua e permanentemente os dados e informações de gestão de matéria, serviços, obras e serviços de engenharia para diagnóstico e proposição de melhorias e de inovações para a administração pública. Atrair e administrar com eficácia e eficiência os recursos prezando pelos princípios da legalidade e economidade, a fim de aperfeiçoar e garantir novas ações e projetos na área de gestão de matérias e serviços, de materiais e serviços. Coordenar a realização de planos, estudos e análises visando ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, modernização e padronização das atividades da área. Revisar, elaborar, coordenar, consolidar e pronunciar-se sobre a legislação de matérias e serviços, propondo minutas de projeto de lei, de regulamentos e de normas. Articular-se e subsidiar os órgãos e entidades da administração pública, bem como os órgãos centrais do sistema administrativo do município, no exercício de suas atribuições regimentais. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Administração Geral, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Serviço Administrativo, que engloba a Divisão de Desenvolvimento Tecnológico.
da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Artigo 7. Compete à Secretaria Municipal de Recursos Humanos planejamento operacional e a execução das atividades de administração de pessoal, compreendendo recrutamento, seleção, admissão, a colocação e remanejamento. Segundo, elaboração da folha de pagamento e o controle dos atos formais de pessoal. Terceiro, gestão e manutenção do cadastro de recursos humanos. Quarto, gestão do serviço de perícias médicas, de higiene e de segurança do trabalho. Quinta, realização de exame médico pré-admissionais para ingresso na administração direta. Sexto, proposição de política e normas sobre a administração de pessoal. Sétimo, controle das atividades desenvolvidas relativas ao recrutamento, capacitação, registro e controle funcionais, pagamento de servidores, administração de plano de carreira, da política de técnica e método de segurança e medicina do trabalho e demais assuntos relativos aos servidores municipais. Oitavo, organização e coordenação de programas de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos da Prefeitura. Nono, coordenação do relacionamento da Prefeitura com os órgãos representativos dos servidores municipais. 10. Assessoria e orientação aos órgãos da administração direta em assuntos administrativos referentes ao pessoal. 11. Desenvolvimento de programas de saúde ocupacional, de perícias médicas. 12. Assessoria e orientação técnica aos órgãos da administração direta em assuntos administrativos referentes ao pessoal. 8. Promoção da inspeção de saúde dos servidores para efeito de nomeação, licenças, aposentadorias e outros fins legais, bem como a viabilização de técnicas de segurança e a medicina do trabalho, destinadas aos servidores municipais. 11. Desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos, metas e ações e planejamentos estratégicos do governo que esteja relacionado à Secretaria. 15. Administração e controle do atendimento à saúde do servidor municipal. 16. O desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Recursos Humanos. Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade, primeiro, elaborar a política fiscal fazendária do município. Segundo, promover a arrecadação e lançamento das receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização tributária. Terceiro, manter a organização ou cadastro imobiliário da Prefeitura em articulação com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Frotas. Quarto, fornecer informações, documentos e o cadastro de devedores, assessoria jurídica para que seja efetuada a cobrança da dívida ativa. Quinto, acompanhar a execução financeira dos planos e programas, assim como avaliar seus resultados. Sexto, requisitar de formas secretárias dados e informações necessárias ao planejamento do orçamento, organizando-os e mantendo-os devidamente atualizados. Sétimo, elaborar o orçamento do município. Oitavo, estabelecer, ouvindo os munícipes, as prioridades na aplicação dos recursos do município. Nono, controlar e acompanhar a execução orçamentária, propondo ao prefeito municipal recolocação e suplementação de verbas em função das prioridades existentes, quando necessário. 10. Acompanhar e controlar os convênios celebrados com os governos estadual e federal e os convênios celebrados com a entidade do município ou de fora deste. 11. Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município. 12. Preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas dos recursos transferidos para o município por outras esferas do governo. 8. Fiscalizar e fazer a tomada de conta dos órgãos da administração centralizada encarregado da movimentação de dinheiro e valores. 9. Receber, pagar, guardar e movimentar o dinheiro e outros valores do município. 15. Desempenhar outras atividades afins. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças, em sua estrutura interna, é constituída dos seguintes departamentos. Primeiro, Departamento Financeiro, que engloba a divisão da tributação. Segundo, Departamento de Contabilidade, que engloba a divisão de contabilidade. Secretaria Municipal de Compras, Patrimônios e Licitação. Artigo 9. A Secretaria Municipal de Compras, Patrimônio e Licitação compete, primeiro,
planejamento operacional dos serviços gerais de guarda, controle e distribuição de materiais e aproveitamento ou alienação de materiais inseríveis. A administração, controle e manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário do município. Terceiro, administração e controle dos contratos de prestação de serviços relativos à sua área de atividade e assessoramento aos demais órgãos na área de sua competência. Quarto, a administração e execução dos procedimentos licitatórios, inclusive publicação e controle dos atos comuns, as diversas unidades, bem como sistematização e controle operacional de outras atividades correlatas. Quinto, a lavratura de escrituras, assinatura respectiva e registro. Sexto, assessoria e orientação aos órgãos da administração direta em assuntos administrativos referentes ao material arquivo do patrimônio. Sétimo, a consecução de normas e controle de administração de material dos patrimônios mobiliários e imobiliários do município. Oitavo, a execução das atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de material utilizado na prefeitura. Nono, a execução das atividades relativas ao tombamento, registro, inventário e proteção dos bens móveis e imóveis pertencentes ao município. A gestão dos procedimentos licitatórios e suas obrigações, incluindo o controle operacional e a sistematização dos atos comuns das diversas unidades administrativas. O desenvolvimento de outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Compras, Patrimônio e Licitação e sua estrutura interna é constituída do Departamento de Compras, Patrimônio e Licitação, que engloba as seguintes divisões. Primeira, Divisão de Compras e Licitação e segunda, Divisão de Patrimônio. Da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Artigo 10. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, primeiro, elaboração e encaminhamento ao chefe do Poder Executivo de estudos para a implantação do Plano Diretor de Pacaembu. Segundo, promoção de estudos e pesquisa para o planejamento integrado do desenvolvimento do município. Terceiro, proposição de medidas administrativas ou projetos de lei que possa repercutir no planejamento integrado do município. Quarto, a expedição de atos de autorização, permissão, concessão de uso, parcelamento do solo ou de uso de equipamento público. Quinto, colaboração com as unidades da administração municipal para a consecução do planejamento integrado do município. Sexto, a emissão de certidões de perímetro urbano. Sétimo, os levantamentos topógrafos cadastrais planeamétrico dos próprios grupos de saneamento predial, demarcação dos edifícios do sistema viário. Oitavo, a adaptação dos planos setoriais ou globais, a dinâmica do desenvolvimento. Nono, conformação do planejamento local, a diretriz do planejamento regional, estadual ou federal. Décimo, elaboração de estudo observando eventuais adaptações das obras municipais ao plano diretor do município. 11º, a emissão da certidão de viabilidade do parcelamento do solo. 12º, análise, aprovação e emissão de alvarás de licença para parcelamento do solo, de desmembramentos, rebilibrante e desdobros. A sugestão de estímulos e restrições tributárias ou administrativas necessárias à implantação do plano diretor e à realização de programas setoriais. A execução e a implementação da fiscalização de legislação relativa aos projetos de obras e edificações. A expedição do habite e de alvará de construção, demolição, revalidação, atualização e regularização, subdivisão ou incorporação de imóveis. A definição de nomenclatura de ruas e logradouros. A montagem de processo para solicitação de recursos para reformas, construções e ampliações de obras públicas municipais. A elaboração de estudo e planejamento para execução de programação de despesas novas e outras providências. A elaboração de projetos de pavimentação, drenagem e galerias pluvial para o poder público municipal. A
a elaboração e a condução da política habitacional de interesse social do município, traçar diretrizes, metas e planejamento dos projetos de obras e edificações referentes a programas habitacionais e de interesse social, o acompanhamento e fiscalização da execução das obras habitacionais de interesse social, o desenvolvimento e a elaboração de projetos habitacionais de interesse social para o poder público municipal, o desenvolvimento de projetos habitacionais, a elaboração de projetos na busca de recursos junto aos órgãos federal e estadual, a execução da programação global do governo municipal relativa à política habitacional de interesse social, o desenvolvimento de convênios com a finalidade da construção de moradias habitacionais de interesse social, a seleção de famílias a serem beneficiadas, atendendo à legislação de critérios dos programas habitacionais de interesse social a serem desenvolvidos, a conformação do planejamento local, as diretrizes do planejamento regional, estadual ou federal, indicar os representantes da Secretaria dos Conselhos Municipais, dos quais a Secretaria participa, negociação junto às autoridades competentes, instalações de serviços essenciais de infraestrutura de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, canalização pluvial e outros, nos núcleos habitacionais de responsabilidade do Poder Público Municipal ou quando tais encargos recaem sobre a Prefeitura. Desempenhar outras atividades, eles sejam atribuídos pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Planejamento e Urbanismo. A Secretaria Municipal de Saneamento Básico. Compete a Secretaria Municipal de Saneamento Básico formular, coordenar e executar políticas, planos e diretrizes voltados para a área de sua competência, realizar diagnóstico, estudos e pesquisas, conceber o sistema de monitoramento para resíduos sólidos em cursos d'água e contribuir no planejamento dos pontos de coleta a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais. Quarto, elaborar o cadastro da rede de drenagem existente, planejar e propor medidas de natureza não estrutural, planejar e propor medidas de integração com outros órgãos públicos, visando ao controle das edificações resultantes de ocupações de solo que comprometam e interfiram e prejudiquem o manejo de águas pluviais, urbanas e rurais, seja por meio de cadastro imobiliário e do controle e licenciamento de obras e de atividades econômicas, gerenciar as obras de macrodrenagem, elaborar projetos em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para a captação de recursos para drenagem e para o manejo de águas pluviais. Estudar, identificar e propor mecanismos de financiamento, inclusive tributário, visando ao investimento, custeio, operação e manutenção do Sistema Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. Opinar na definição dos parâmetros técnicos a serem adotados, dos instrumentos normativos, tributários, fiscais de interesse e influência no sistema de drenagem e manejo de águas pluviais. Administrar os serviços próprios ou prestados por terceiro para realizar a limpeza, desobstrução e manutenção de galerias e canais. Realizar a manutenção, conservação e operação dos equipamentos e instalações de drenagem e manejo de águas pluviais. Articular-se de órgãos e entidades municipais de outras esferas do governo estadual, federal e iniciativa privada, responsável por projetos, obras de drenagem e saneamento, visando a observância do parâmetro estabelecido no município e a obtenção de recursos para a execução de obras de seu interesse. Planejar e coordenar a parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, as atividades do arquivo técnico, dados de referência e documentação de drenagem e saneamento. Coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades relativas ao desenvolvimento, acompanhamento da execução de projetos de drenagem ou com interferência sobre o sistema de drenagem do município. Administrar receitas próprias vinculadas à contraprestação pelo serviço público, divisíveis ou pelo exercício do poder de política administrativa de sua competência. Exercer outras atividades relacionadas ao sistema público de água, esgoto e drenagem, compatíveis com as atribuições municipais. Parágrafo 1.
A Secretaria Municipal de Saneamento Básico, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Saneamento Básico, que engloba a Divisão de Saneamento Básico. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, artigo 12º, compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Primeiro, cumprir todas as obrigações assemelhadas que forem dispostas nos decretos municipais de ordem de serviço. Garantir a prestação de assistência técnica e extensão rural, a pecuária e ao abastecimento do município de acordo com as suas peculiaridades, interesses socioeconômicos e decisões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, em conformidade com as normas técnicas e instruções operacionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e da Coordenadoria de Abastecimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Facilitar a aquisição pelos agricultores e pecuaristas de sementes, mudas e outros insumos agropecuários produzidos pela Secretaria, bem como orientar quanto à forma de sua utilização, priorizando o atendimento ao mini, pequeno e médio produtor rural. Prestar orientação e serviços visando a preservação do rural das renováveis. Realizar levantamentos estatísticos e outras atividades necessárias ao desenvolvimento do agropecuário. Identificar periodicamente a necessidade de sementes mudas e outros insumos destinados à distribuição. Executar obras e serviços visando a melhoria da infraestrutura do setor agropecuário e de abastecimento. Prestar serviços de informações socioeconômicas e de abastecimento. Realizar atividades de interesse comum previstas nos programas de trabalho que entrega os convênios com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Planejar e fiscalizar a utilização de recursos ambientais. Proteger e recuperar os inconsistentes locais. Controlar e zonear as atividades potencialmente poluidoras instaladas no município. Monitoramento de qualidade ambiental. Educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive junto à comunidade local, objetivando uma efetiva participação dos municípios vizinhos na defesa do meio ambiente. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, que engloba a Divisão de Agricultura e Meio Ambiente. Da Secretaria Municipal de Serviço Público, Obras e Frota. Artigo 13º. Compete à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Obras e Frota. Primeiro, o planejamento operacional, a formalização e a execução da política de serviço público do município, a realização ou controle dos serviços de coleta, destinação e tratamento de resíduos, conservação e limpeza pública, roçadas e iluminação pública, a execução dos serviços relativos à arborização, parques, jardins, praças, logradouros públicos, áreas de lazer e estradas rurais municipais, o ajardinamento e urbanização dos logradouros públicos, a execução dos serviços de limpeza, conservação e controle de terrenos de perímetro urbano e ou rural. Administração, conservação e manutenção do cemitério municipal. 7. Manutenção e conservação da pavimentação asfáltica das estradas rurais e municipais. Administração dos meios de transporte interno da Prefeitura, compreendendo a operação, a normalização de controle e a manutenção e uso da frota da máquina, equipamentos e veículos. O controle, manutenção e fiscalização da frota municipal, da frota adquirida com recursos provenientes de fundos e convênios dos entes da Federação, bem como das oficinas próprias e terceirizadas. Administração, controle, fiscalização, realização e autorização dos serviços relativos à manutenção predial, bem como o serviço de roçada de todos os espaços públicos do município de Pacaembu. O controle da horta municipal, a execução da implantação ou modificação do sistema viário do município, a execução dos serviços de sinalização, circulação e de estacionamento dos veículos na área do município, o planejamento operacional e a execução por administração direta ou através de terceiros das obras e próprios públicos municipais, abrangendo construções, reformas, reparos e abertura de vias públicas, a fiscalização da execução de todas as obras públicas, a elaboração de orçamentos quantitativos e cronograma financeiro para as obras próprias públicas municipais, a assinatura de solicitação e autorização de empenho e autorização de
aditamento em todas as fases da obra, a definição das obras de pavimentação, construção civil, drenagem e calçamento em habitação de interesse social, a elaboração de orçamentos quantitativos e cronograma financeiro, estudo e planejamento para a execução da programação de despesa anual e outras providências, o controle dos contratos de obras e serviços de engenharia relativos aos programas habitacionais de interesse social, prazo de execução e vigência, a disponibilização de informações pertinentes à pasta a todas as secretarias, o acompanhamento das atividades referentes aos conselhos vinculados à sua área de atuação, o desempenho de outras atividades que lhes sejam atribuídos pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Serviço Público, Obras e Frotas em sua estrutura interna é constituída do Departamento de Serviço Público, Obras e Frotas, que engloba as seguintes divisões. Primeiro, Divisão de Serviços Públicos e Obras. Segundo, Divisão da Frota de Veículos da Saúde. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 14. Compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Primeiro, o planejamento operacional e a execução das atividades pedagógicas de ensino, consoante a legislação vigente, compreendendo a pesquisa pedagógica para o desenvolvimento do ensino municipal, didático e pedagógico. O desenvolvimento de indicadores de desempenho para o Sistema Municipal de Ensino, compreendendo o controle de documentação escolar, assistência aos estudantes e o gerenciamento das questões específicas na área. A articulação com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades de iniciativa privada para a programação das atividades com alunos da rede municipal referentes a ensino, assistência social, saúde, fundamental na área da atuação do município. A coordenação da gestão dos fundos afetos à Secretaria, planejamento, supervisão, orientação, acompanhamento, controle e o desempenho da rede municipal de ensino em consonância com as normas do Sistema Federal e Estadual de Educação. Administração das unidades escolares da rede municipal de ensino. Elaboração e coordenação de estudos, planos, programas, projetos e pesquisa que viabilizam o desenvolvimento da política educacional do município. Promoção da formação permanente e continuada dos profissionais da educação municipal. Desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos, das metas, das ações do planejamento estratégico do governo que estejam relacionadas à Secretaria, acompanhamento das atividades referentes aos conselhos vinculados à área da educação, o planejamento, coordenação, supervisão, promoção, desenvolvimento e divulgação de atividades e iniciativas artístico-culturais, o fomento ao acesso da população ao benefício da educação artístico-cultural e outras atividades correlatas, a administração dos blocos, espaços destinados à área artístico-cultural, a definição dos objetos setoriais e das linhas da política municipal da cultura, proposição de acordos e convênios com as entidades públicas e privadas para a execução de programas de campanha de cultura, supervisão e avaliação das ações na área cultural do município, representação do município junto às instituições oficiais e privadas nacionais e internacionais e recursos atinentes à parte, respeitada a legislação vigente, o fomento às manifestações culturais, tanto no que se refere à produção de cultura, quanto que concerne à divulgação de produtos culturais, a realização de atividades que possibilitam à população a convivência com a arte em geral, despertando-lhe o interesse pela cultura, a promoção e implantação de ações visando a valorização dos artistas locais, a elaboração de programas referentes à proteção e divulgação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município, o apoio à realização de eventos culturais em conjunto com outros municípios, estados e países, visando a difusão da cultura pacaembuense, o desenvolvimento e acompanhamento do objetivo das metas e das ações do planejamento de governo que esteja relacionado à Secretaria, planejamento, organização, programação, coordenação, execução e avaliação das atividades de promoção e desenvolvimento do esporte de rendimento, da recreação e de lazer, o fomento às iniciativas comunitárias relacionadas com os projetos de natureza esportiva, recreativa e de lazer
que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do município de Pacaembu. A administração do Centro Educacional Cultural, Esportivo e Lazer Municipal e demais próprios públicos vinculados à Secretaria. A promoção e o desenvolvimento de atividades e iniciativas de natureza desportiva. A elaboração de programas de apoio à prática desportiva, incentivando seu desenvolvimento em todas as suas formas. O fomento e a prática desportiva ajuda a comunidade auxiliando-se e proporcionando-lhe condições para o exercício da mesma. A administração dos estados, campos, ginásios, centros esportivos e academias da terceira e da primeira idade. A elaboração e a promoção de programas de incentivo à prática desportiva destinados especialmente a portadores de necessidades especiais e pessoas idosas. O desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos, das metas, das ações e do planejamento estratégico do governo que esteja relacionados à Secretaria. O desempenho de outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, que engloba a divisão da cultura. Da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 5º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde o planejamento operacional e execução da política de saúde do município através da implementação do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população para a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas. A vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional da orientação alimentar e de saúde do trabalhador. A prestação de serviços médicos, ambulatórios, hospitalares e de urgência e de emergência. A promoção de campanha de esclarecimento objetivando a preservação da saúde da população. A implantação e fiscalização das políticas municipais relativas à higienização, à saúde pública. A participação da formulação da política de proteção do meio ambiente. Coordenação da gestão dos fundos afetos à Secretaria. Articulação com outros órgãos municipais, demais níveis de governos e entidades da iniciativa privada e dos poderes públicos para o desenvolvimento do programa conjunto e outras atividades correlatas. A avaliação da satisfação dos usuários com relação ao atendimento dos agentes da saúde. Assistência primária nas áreas médicas e odontológicas, a população mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que visa a redução e a prevenção e a eliminação do risco de doenças. Planejamento e execução da política sanitária nos aspectos de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Controle e fiscalização das ações e serviços da saúde através da execução direta ou do serviço de terceiros. Desenvolvimento das ações de saúde integrando-se à rede regionalizada do Sistema Estadual de Saúde. Criação e divulgação de programas coletivos de prevenção de deficiências e controle de doenças transmissíveis de alimentos através da manutenção da vigilância sanitária e epidemiológica. Desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos e das metas e dotações do planejamento estratégico do governo que estejam relacionados à Secretaria. Coordenação da gestão dos fundos afetos à Secretaria. Acompanhamento das atividades referentes aos conselhos vinculados à sua área de atuação. Desempenho de outra atividade que lhe esteja atribuídos pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Saúde, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Saúde, que engloba as seguintes divisões: A. Divisão de Vigilância Sanitária. B. Divisão de Autorização, Avaliação e Controle. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, artigo 16. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, primeiro, a execução das políticas públicas de proteção social aos cidadãos. Segundo, a implementação do Sistema Municipal de Assistência Social, pautadas em eixos de intervenção, proteção social, proteção especial, enfrentamento à pobreza e aprimoramento da gestão. A coordenação e implementação do programa de atenção social, a família e enfrentamento à pobreza por meio da realização direta e ou indiretamente no atendimento sociofamiliar às famílias empobrecidas em situação de risco pessoal e social.
A coordenação e implementação dos programas de atenção social à criança, ao adolescente e ao jovem por meio de articulação das demais políticas sociais e universalização do atendimento, seja direta ou indiretamente, incluindo as ações da assistência social no campo de formação profissional e trabalho, visando a proteção ao adolescente e ao jovem no mercado de trabalho e reeducação do trabalho infantil, a execução de programas de proteção especial e das medidas socioeducativas restritivas de liberdade e meio de alerta municipalizadas em parceria com a esfera estadual e medidas privadas de liberdade. Sexto, acompanhamento, elaboração e execução de políticas de combate às drogas. A coordenação e implementação dos programas de atenção social à pessoa com deficiência por meio de realização direta ou indiretamente do atendimento, viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar. A coordenação e implementação dos programas de atenção social à pessoa idosa e da terceira idade por meio de realização direta ou indiretamente do atendimento, viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar. Atuação executiva de apoio à gestão social, aos conselhos de gestão das políticas sobre sua competência e participação nos demais conselhos de políticas setoriais. A coordenação e a gestão dos fundos afetos à Secretaria, desempenho de outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Formular, coordenar e avaliar a política municipal de assistência social, visando conjugar esforços dos setores governamental e privado no processo de desenvolvimento social do município. Realizar e consolidar as pesquisas e sua difusão, visando a promoção do conhecimento no campo de assistência social e da realidade social. Desenvolver a consciência da população, visando o fortalecimento das organizações comunitárias como direito legítimo do exercício da cidadania. Fortalecer o grupo familiar de baixa renda mediante as ações com enfoque educativo, de modo a contribuir para a sua emancipação com vista à inclusão social. Executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais ao desenvolvimento da qualidade de vida e da população, através das ações de desenvolvimento comunitário. Executar programas municipais decorrentes de convênios com órgãos públicos e privados que programam políticas voltadas para a assistência e o bem-estar da população. Fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado e do município. Elaborar projetos e programas visando a valorização da ação comunitária, de modo a buscar soluções de emprego e aumento de renda do trabalhador. Receber cidadãos necessitados que procurem a Prefeitura em busca da ajuda individual, tornando as medidas cabíveis em cada caso. Coordenar as ações dos órgãos públicos e das entidades privadas que visem solucionar os problemas sociais da comunidade urbana e rural. Manter o banco de dados atualizado da demanda usuária do serviço de assistência social, visando a execução de programas e projetos de capacitação de mão de obra, em colaboração com as entidades públicas e privadas, tendo em vista sua integração no mercado de trabalho. Propiciar alternativas para a solução dos atendimentos através de maior integração aos equipamentos comunitários existentes. Prestar apoio ao portador de deficiência física. Promover o atendimento das necessidades da criança e do adolescente conforme as políticas traçadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Colaborar com as entidades que visem a proteção e a educação da criança e do adolescente. Promover e supervisionar a execução das atividades relativas ao Fundo Municipal de Assistência Social. Promover o apoio técnico e administrativo aos Conselhos Municipais de Assistência Social, da Segurança Alimentar e Nutricional do Direito da Criança e do Adolescente, tutelar e da Comissão Municipal de Emprego. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assistência Social, em sua estrutura interna, é constituída do Departamento de Assistência Social. Dos princípios gerais da delegação e exercício da autoridade. Artigo 17. O prefeito e os secretários municipais, salvo hipótese expressamente contempladas em lei, deverão permanecer livres de funções meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa ou que indique uma simples aplicação de normas estabelecidas. Parágrafo único.
o encaminhamento de processo e outros expedientes das autoridades mencionadas nesse artigo ou a avocação de qualquer caso por essas autoridades apenas se dará quando, primeiro, o assunto se relacione com o ato praticado pessoalmente pelas citadas autoridades. Segundo, se enquadre simultaneamente na competência de vários órgãos subordinados diretamente ao secretário ou não, se enquadre precisamente nenhum deles. Terceiro, incida ao mesmo tempo no campo das relações da Prefeitura com a Câmara ou com os outros esferas do governo. For para reexame de atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público, a decisão importar imprecedente que modifica a prática vigente no município. Artigo 18. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, organização, coordenação, controle, supervisão e de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no estabelecimento de rotina de trabalho e de exigências processuais, entre outros princípios racionalizadores, os seguintes. Primeiro, todo assunto será decidido no nível hierárquico mais baixo possível. Para isso, as chefias imediatas que situam na base da organização devem receber a delegação de poderes decisórios em relação a assuntos rotineiros. B. A autoridade competente para proferir a decisão, ordenar a ação, deve ser que se encontre no ponto mais próximo naquele que a informação compete ou em todos os meios de formalidades requeridos por uma operação de controle. Segundo, a autoridade competente não poderá excusar-se de definir, protelando-se por qualquer forma o seu funcionamento ou encaminhamento do caso à consideração superior ou de outra autoridade. Os contratos entre os órgãos da administração municipal para fins de instrução do processo faz-se diretamente de órgão para órgão. Da implantação de nova estrutura administrativa. Artigo 19. A estrutura administrativa estabelecida nesta lei entrará em funcionamento gradativamente mediante que os órgãos que vierem a compor forem sendo implantados segundo a conveniência da administração e a disponibilidade de recursos. Parágrafo único. A implantação dos órgãos de presente lei far-se-á através da implantação de recursos humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento. Artigo 20. O servidor efetivo que for nomeado para o cargo em comissão não poderá acumular o vencimento do cargo em comissão com outro cargo comissionado, função de confiança ou função gratificada para encargos especiais. Das competências dos ocupantes, dos agentes políticos e dos cargos em comissão. Artigo 21. A competência dos ocupantes dos cargos de direção, chefia e assessoramento são os constantes no anexo 3º e 4º desta lei. Parágrafo único. A competência dos servidores efetivos nomeados para exercerem encargos especiais são os constantes do anexo 8º desta lei. Artigo 22. O prefeito poderá delegar competência aos diversos servidores para proferir despacho decisório, podendo a qualquer momento, no entanto, avocar-se, segundo o seu único critério, a competência delegada. Dos cargos em comissão, das funções de confiança e das funções gratificadas para os encargos especiais. Artigo 23. Para efeito desta lei, as secretarias municipais especificados no anexo 1 desta lei são considerados agentes políticos municipais nomeados pelo prefeito e por ele exonerados quando assim julgar conveniente. Parágrafo 1. Os agentes políticos descritos no caput farão jus ao recebimento de férias anuais adicionais de 1/3 funcional, bem como 13º salário e vale alimentação. Artigo 24. Os subsídios dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, assegurada a revisão geral anual na mesma data, sem distinção de índices remuneratórios dos demais servidores do quadro permanente de pessoal da Prefeitura. Parágrafo 1. Os servidores municipais efetivos que forem designados para cargos políticos deverão optar entre o recebimento de seus vencimentos acrescido de adicionais e vantagens atinentes do cargo mais diferença salarial referente ao cargo político, se houver, ou o valor do subsídio, sendo nesse caso
indevido o pagamento das vantagens inerentes ao cargo efetivo. Artigo 25. Ficam criados os cargos de provimento em comissão, ordenados por referência à quantidade de atribuições constantes, os anexos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º desta lei. Parágrafo 1º. Os servidores municipais concursados que forem designados para o exercício de cargo de provimento em comissão receberão sob a forma de gratificação a diferença entre o padrão de vencimento do seu cargo efetivo e a do vencimento do cargo de comissão. Parágrafo 2º. Os ocupantes de cargos em comissão que não forem servidores municipais concursados deverão receber apenas os valores correspondentes ao vencimento do cargo em comissão que ocupam. Artigo 26. Ficam criadas as funções de confiança contempladas no anexo 3º desta lei. Parágrafo 1º. Só poderão exercer funções de chefia servidores municipais do quadro efetivo da Prefeitura. Segundo, o valor de gratificação da função de confiança será de 50% do vencimento, referência do cargo efetivo aprovado pelo prefeito através da portaria. Parágrafo 3º. A gratificação a que se refere o parágrafo anterior não será incorporada ao vencimento do servidor, que somente a perceberá enquanto estiver no exercício da função da chefia mediante portaria. Artigo 27. Ficam criadas as funções gratificadas para os encargos especiais, contemplados no anexo 8º desta lei. Parágrafo 1. Só poderão exercer funções gratificadas servidores municipais do quadro efetivo da Prefeitura. Artigo 28. Será devida gratificação de encargos especiais na forma aqui estabelecida ao servidor público que for convocado para participar de comissões especiais ou permanentes. Artigo 29. Ficam assim definidas as gratificações que poderão ser concedidas aos servidores públicos pelo exercício das seguintes funções. Primeiro, membro da comissão permanente de licitações ou de comissão de sindicância e processo administrativo ou designado pregoeiro, 50% sobre o respectivo salário base da referência do cargo efetivo. Segundo, membro pelo exercício da equipe de apoio aos pregões presenciais e membros da equipe de apoio ao pregoeiro, 50% sobre o respectivo salário base de referência ao cargo efetivo. Responsável pela gestão de contratos de compras, obra ou de serviço, 50% sobre o respectivo salário base, referência ao cargo efetivo, enquanto durar a gestão singular ou acumulada. Membro responsável pelo Banco do Povo e o membro responsável pelo Sincov, 50% sobre o respectivo salário base, referência do cargo efetivo. Artigo 30. Em caso de o servidor público receber alguma gratificação, se acumular duas funções indicadas, no inciso do artigo anterior, o percentual da gratificação será de 75% sobre o salário base de referência do cargo efetivo. Artigo 31. É proibida a designação do mesmo servidor público para mais de duas funções entre aquelas constantes do inciso 1º, 2º e 3º. Artigo 32. A gratificação prevista nessa lei será devida sempre que o servidor público trabalhar em qualquer das funções previstas nos incisos 1º a 4º do artigo 28 e será pago durante a vigência do ato que o designou para as funções. Artigo 33. Os servidores públicos designados para qualquer função prevista no inciso do artigo 29 desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos. Em caso de impossibilidade, dedicarão tempo exclusivo à função de designação. Nesta hipótese, deixando de merecer a gratificação. Em caso de afastamento ou impedimento das titulares das funções previstas no artigo 29 ou por prazo no mínimo 30 dias, o subsídio designado pela autoridade competente fará jus à gratificação do servidor pelo prazo que durar o afastamento. Parágrafo 2º. O servidor afastado, no termo do parágrafo anterior, não receberá a gratificação. Parágrafo 3º. A gratificação a que se refere o parágrafo anterior não será incorporada no vencimento do servidor, que somente receberá enquanto estiver no exercício da função de chefia mediante portaria. Artigo 34. As nomeações de agentes políticos e dos ocupantes de cargos em comissão, função de confiança e funções gratificadas para encargos especiais são de livre nomeação e exoneração do prefeito. Disposições finais. Artigo 35. Fica o prefeito municipal autorizado a proceder no orçamento da prefeitura
os ajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta lei, respeitados os elementos de despesa e das funções do governo. Parágrafo 1. A despesa decorrente de abertura do crédito suplementar em que se trata esse artigo correrão por conta das dotações próprias do orçamento. Artigo 36. Os cargos comissionados serão ocupados por no mínimo 50% do servidor efetivo, em cumprimento do disposto no artigo 37, 5º da Constituição Federal e artigo 11 do parágrafo 1º da Lei Complementar número 10, de 23 de abril de 1996. Artigo 37. O artigo 51 da Lei Complementar número 51 de 2010 será nova redação do capítulo a seguir transcrito, mantendo inalterados os parágrafos, sendo que tais cargos serão extintos na vacância. Artigo 51. O exercício das funções de encargos efetivos e de chefe de divisão de encarregado de serviço que forem promovidos por concurso público terá uma gratificação calculada sobre a respectiva referência base correspondente aos seguintes percentuais. Artigo 38. O artigo 209 da Lei Complementar número 10 de 1996 terá nova redação a seguir transcrito, mantendo inalterado o seu parágrafo 1. Artigo 209. O funcionário servidor municipal com mais de 5 anos de efetivo exercício que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função e lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, incorporar 1/10 dessa diferença por um ano até o limite de 10 décimos. Artigo 39. Fique extinto os cargos comissionados e funções de confiança constante do anexo 4º, 9º desta lei. Artigo 40. Fica fixado em prazo de 5 anos para adequação dos requisitos exigidos nesta lei, em especial quanto à exigência de nível superior. Artigo 41. Permanece inalterada a Lei nº 1570, de 26 de julho de 1998, que dispõe sobre gratificação especial para o médico, chefe da unidade básica de saúde. Artigo 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições revogados os artigos 52 e 53 da Lei Complementar número 051 de 2010, bem como as demais disposições em contrário referentes aos agentes políticos, cargos comissionados, funções de confiança e gratificados e demais dispositivos conflitantes com a presente Lei Complementar. Paquembu, 15 de outubro de 2017, no céu do cargo do Prefeito Municipal. Solicito o vereador Valdeci, pensando primeiro secretário, para que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Mortelari, presente. Aparecido José Frias, presente. Wilson Mazzari, João Ricardo Manato Par, Presente. José Messias Fernando Almeida, Presente. Luiz Fernandes Tec, Luzio José Santos Teatro, Marcos Leandro Rizete, Presente. Valdeci Pessanque, presente. Havendo quórum para a votação, essa presidência dá por aberta a ordem do dia. Essa presidência consulta os senhores vereadores se o projeto de lei complementar número 07/2017 do Executivo deva ser declarado matéria de deliberação e dada a ordem do dia. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado matéria deliberativa. Em primeira discussão do projeto de lei complementar número 07/2017 do Executivo. Em primeira votação do projeto de lei número 07 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Pode. Pode ser. Tá certo, já falei a primeira discussão. Então vou votar. Em primeira votação do projeto de lei complementar número 07/2017 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Primeira, voto contrário de Ademir Ferrari, Luiz Fernandes Tec e João Renato Parra. Em segunda discussão.
declarado rejeitado. Em segunda discussão do projeto de lei complementar número 07/2017 do Executivo. Em segunda votação do projeto de lei complementar número 07/2017 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Segunda discussão, senhor presidente? Isso. Segunda. Pode ser? Pode. É que eu fui rápido. Não, nessa segunda eu fui rápido. A primeira eu falei normal. Pode se fazer uso. Você quer fazer isso primeiro? Por favor. Beleza. Só lembrando que os vereadores têm 10 minutos, tá? Por da palavra. Bom dia a toda a imprensa. Parabéns e obrigado pelo excelente e fundamental trabalho de vocês. Imprensa digital, Fala Pacaembu, Thiago, obrigado. Jornal Folha Regional, Diego, obrigado. Jornal Pacaembuense, obrigado, Augusto. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia, plateia. Gente, eu queria me dirigir especialmente a vocês. Como é importante vocês estarem aqui e acompanhar os nossos trabalhos. Acompanhar os trabalhos dos vereadores que vocês escolheram para representá-los. Muito obrigado pela presença. A participação de vocês nos dá ainda mais segurança e empoderamento. Estamos aqui para defender o interesse do coletivo, da comunidade, dos funcionários públicos municipais. Nós não estamos aqui para defender o interesse de uma única pessoa ou para privilegiar um pequeno grupo. Que bom que vocês estão aqui. É a primeira vez dessa legislatura que a Câmara recebe tantas pessoas. Vamos continuar e permanecer juntos. Ninguém pode conosco. Se nós estivermos unidos, ninguém. Eu acho muito importante vocês serem testemunhas desse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Muita gente está assistindo em casa, muita gente tem dúvida, me questionam na rua, então eu vou explicar um pouquinho. O Ministério Público apontou irregularidades em 39 cargos comissionados no município de Pacaembu. A Justiça estabeleceu o prazo para a regularização e adequação desses cargos irregulares. O Executivo teve 120 dias para elaborar e apresentar esse projeto para os vereadores. É um projeto de interesse político. Este projeto, gente, ele tem impactos sociais e ele tem impactos morais. É um projeto extenso, complexo. Por tudo isso, nós aqui, todos nós vereadores dessa casa, também necessitávamos de um longo prazo para escutar e decidir. Eles tiveram 120 dias. Inclusive, eu frisei várias vezes que fosse respeitado o prazo e considerado o tempo que precisávamos para que votássemos um projeto. Queremos votar o projeto, nós queremos aprovar um projeto, mas não desse jeito. Esse projeto foi protocolado de última hora. Isso é desrespeitoso com o Legislativo. É desrespeitoso com todos os pacaembuenses. São exatamente atitudes como essas que mancham e desmoralizam essa Casa de Leis. Nós não podemos permitir mais isso. Eu quero dizer que nós nos reunimos, nos empenhamos, estudamos, tentamos um diálogo com o prefeito e não houve acordo. Queremos aprovar um projeto, mas não qualquer projeto. Nós não tivemos um tempo para concluir esse estudo. Agora de manhã, a hora que eu cheguei aqui, por mais que nós tenhamos discutido com a assessoria jurídica, ainda agora de manhã, a gente identificou várias falhas no projeto, agora de manhã. Como que nós vamos votar um projeto se a gente está identificando que ele ainda tem falhas? Isso é totalmente imoral e descabido. Nós não temos condições, nós como os legisladores, que temos que aprovar as leis, aprovar uma lei incompleta, totalmente equivocada e cheia de falhas.
Atualmente, gente, a Prefeitura de Pacaembu tem 5 secretarias. Se esse projeto for aprovado hoje, serão aumentadas mais 7 secretarias, além das existentes. De 5 vai passar para 12. Isso significa que vai se criar mais 7 cargos. 7 pessoas de confiança do prefeito vão assumir esses cargos e receber salários de R$4.000. Chamamos a atenção para o fato de que na atual conjuntura municipal não houve uma política de valorização do servidor público municipal. Foi feita uma alteração no Vale Alimentação, possibilitando que faltas justificativas, licenças, sejam cortadas proporcionalmente no ticket, retirada do pagamento da complementação da saúde, impacto negativo no laudo de insalubridade e periculosidade. Vereador, por favor, fala. Isso é a discussão do projeto, tá? Isso daí outros... Eu preciso explicar... Não, você pode falar do projeto. A discussão é do projeto. Diante desse momento, gente, político que o Brasil atravessa, diante da crise que nos assola, a proposta desse projeto é contra todo o sistema. Como sabe, o provimento de cargos em comissão desvaloriza os servidores de carreira, acarreta outras consequências que se deve buscar reprimir, como promessas eleitorais, apadrinhamento político, nepotismo cruzado. Existem muitos municípios pequenos, como o nosso, que se adequaram com poucas secretarias. Em Pacaembu não há o que justifique a criação de mais 7 secretarias. Um número tão alto de pessoas com cargos comissionados, com salários tão altos. Nós, vereadores, queremos aprovar um projeto que beneficie a população de Pacaembu. Nós queremos votar um projeto que beneficie e valorize os servidores públicos municipais efetivos. Mas não. O projeto que vamos votar está criando 7 secretarias com salários de R$4.000. Este projeto não tem urgência. Qual a necessidade de marcar uma extraordinária para essa sessão? Pergunta-se, isso é necessário? Isso é prioridade? É isso que a comunidade de Pacaembu precisa agora? Nós temos que colaborar com a nossa pátria, colaborar com a nossa cidade. Pacaembu é a reunião de todos nós que amamos essa cidade. No entanto, na política, não podemos buscar vantagens pessoais. Não podemos viver em função dos privilégios. Eu queria mais uma vez dizer, gente, que definitivamente a presença de vocês é extremamente decisiva para esse resultado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um bom dia. Com a palavra a vereadora Luzia Vicchiati, líder do prefeito nessa casa. Bom dia a todos, dispensando as formalidades da mesa, cumprimento a todos os presentes. Gostaria de discutir o projeto de lei complementar 7 de 2017 do Executivo, pedindo aqui aos nobres pares que quem já passou por esta casa e teve aqui outras experiências sabe da importância da aprovação desse projeto. Levando em consideração que no final do ano de 2010, esse projeto é exatamente para alterar os dispositivos da Lei Complementar número 51, de 30 de dezembro de 2010 e da outras providências. Em 30 de dezembro de 2010, eu estava aqui nessa casa, foi um final de ano, extraordinária também a sessão, onde a nova gestora, ela precisou criar vários cargos, ela precisou fazer com que a administração dela desse certo. E foi desta forma, o companheiro Nelson também estava aqui, e foi dessa forma que nós voltamos o projeto dela. Porque ela pegou a casa, ela precisava colocar as pessoas da confiança dela para que ela desenvolvesse um bom governo. Então nós não estamos aqui para fazer, discutir o livre-arbítrio de ninguém, apenas para dizer que as leis mudam e que essa lei complementar de 30 de dezembro de 2010, ela foi realmente glosada pelo Ministério Público hoje. Então, através de que se não pode mais existir essa lei, está se criando essa outra. Porque imagina que se pudesse ficar aqui, que esse monte de cargo de diretor que essa lei de 2010 criou, com essas secretarias e cargos de assessor e tudo, se o prefeito atual iria criar uma nova lei e mandar para esta casa. Ele não iria criar, ele ia continuar trabalhando da mesma forma como já tem leis aí de há muito tempo, que até hoje não foram apontadas, nem pelo Ministério
Ministério Público e nem pelo Tribunal de Contas, que continuam. Só que conforme o tempo vai passando, com a responsabilidade fiscal, hoje o promotor ele faz um pente fino mesmo. E onde houver irregularidade, ele vai apontar. E apontou-se aqui a irregularidade da lei de 30 de novembro de 2010. Então hoje aqui, nada mais está acontecendo do que se fazer um novo projeto de lei, votar um novo projeto de lei para suprir as necessidades dessa lei aqui de 2010. E também eu gostaria de dizer que mesmo com todos os estudos, como o nobre vereador explicou aqui, essa lei vai ser aprovada hoje e na estrutura funcional dela, como já aconteceu em outros casos, vários servidores irão ter prejuízos nos seus salários. Servidores de carreira que já estão aí há algum tempo, que ocupavam cargos que foram criados em 2010, que não foram criados por essa gestão, mas sim por outra gestão, terão os seus prejuízos nos salários, por causa da nova implantação. E a Prefeitura tem um recurso que ela está, esse recurso vai ter um vencimento, que está precisando ser aprovada a lei para que a vida continue, para que a organização do município continue, assim como nós organizamos a nossa casa. É dessa forma, a nossa casa em particular, e a organização do município, através desse projeto de lei, vai se dar a organização da municipalidade. Tá? Então eu gostaria de dizer que, com todo respeito ao livre-arbítrio de cada um, vamos nos unir pelas razões que nós viemos discutir aqui hoje, deixando aqui as emoções que por vezes falam mais alto dentro de cada um. Agora, o que poucas pessoas aqui sabem, que não foi divulgado pelas redes sociais, é que realmente de 5 secretarias vão passar para 12. Porém, hoje, existem 34 diretorias que serão reduzidas para 12. E essas 34 diretorias, elas foram criadas no ano de 2010. Serão reduzidas para 12, que serão extintos... Desculpa. Porque eu só tenho 10 minutos. E que serão extintas 9 cargos de assessorias. E todos esses cargos também foram criados na lei de 2010 por bom andamento do gestor que estava naquele período. Então é importante que vocês tenham conhecimento que hoje, de 57 cargos comissionados, diretores, secretários, eles irão passar para 36 cargos. Isso daí ninguém colocou na internet. Acredito que a maioria aqui não deve estar sabendo, porque não teve acesso ao impacto financeiro que está ali no nosso envelope, tá? Então hoje nós vamos fazer uma economia próxima a R$50 mil. Por quê? Porque esses R$50 mil vão ser economizados. Por quê? Porque funcionários que se dedicaram, que estão lá trabalhando, irão perder seus salários do ajuste que foi feito aqui. Isso com pesquisa no GEPAM, o GEPAM veio aqui explicar o projeto, explicou tudo, tá? Então hoje aqui não existe irregularidade, não existe vantagem própria. O que existe aqui hoje é uma grande vontade de administrar o município de forma correta, independente de quem seja o gestor, porque quem aqui passou, a gente não faz história sozinha. Nós temos que respeitar todas as histórias que passaram por Pacaembu. E eu respeito todos os gestores que passaram por aqui, todos os vereadores que por aqui tiveram e passaram. Por quê? Porque cada momento é um momento. E todos os prefeitos tiveram seus momentos de adequação, de funcionalismo, e esse prefeito também está passando por esse momento. Porém, com uma única exigência do Ministério Público, porque se ele não tivesse sido exigido pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, esse apontamento, ele estaria tocando a prefeitura do jeito que deixaram a prefeitura para ele. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, tá? E eu gostaria de terminar a minha fala com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria seria menor o mar se lhe faltasse uma gota. Muito obrigado e um bom dia a todos. Com a palavra o vereador Ademir Ferrari. Bom dia, Messias, presidente dessa casa, mesa, nobres colegas, plateia presente, a imprensa, os internautas. Eu queria fazer da palavra do Steck as minhas, acrescentar só alguns pontos. Queria dizer para a Luzia também que nós não estamos aqui votando contra um projeto, nós estamos aqui
eu, pelo menos da minha parte, estou votando contra da maneira que ele foi feito, da maneira que ele foi tramitado aqui na casa. Um projeto polêmico, difícil, a prefeitura mesmo teve um trabalho muito grande para fazer, voltou várias vezes para a prefeitura, corrigiu vários detalhes do projeto, e a prefeitura teve 120 dias para elaborar. Ela deixou para mandar o projeto uma semana antes. Da mesma forma que a prefeitura teve a dificuldade para elaborar o projeto, nós também temos as nossas dificuldades para analisar o projeto e estudar. Um projeto que é feito às pressas, com certeza vai ficar algumas coisas erradas para trás. Em relação aos funcionários, quando eu pego um projeto da prefeitura em relação a funcionário, eu primeiro penso nos funcionários de carreira, depois nos funcionários comissionados, porque os funcionários comissionados, eles vão embora junto com a administração, os de carreira ficam 20, 30 anos, como eu sou funcionário da prefeitura há 32 anos. E eu vi nesse projeto, eu quero até reconhecer um erro meu, numa das reuniões que nós fizemos, que os cargos, alguns cargos da prefeitura, de pessoas que desenvolvem funções importantes, como tesouraria, contabilidade, eles vão ser prejudicados, porque no momento que nós fizemos a reunião, não deu para perceber que esses cargos eles teriam que passar alguns deles para outros cargos que o valor é menor do salário. Então isso é consequência de falta de tempo, porque se a gente tivesse tempo, a gente teria analisado melhor e teria visto. Agora, tem um artigo nesse projeto, por exemplo, que não deu para vocês verem, não deu a ver. O artigo 40 diz assim: fica fixado o prazo de 5 anos para adequação dos requisitos exigidos nessa lei, em especial quando a exigência do nível superior. 5 anos para adequar a exigência do nível superior num cargo comissionado? Está de brincadeira? Se o próprio cargo exige um nível superior, o prefeito quer 5 anos para adequar, ele vai pôr um secretário sem um nível superior que o próprio cargo exige? Ele está de brincadeira? No artigo 40 diz isso aqui, para vocês verem que não deu tempo da gente analisar. E nós corremos. Eu fui em Flórida com alguns amigos, nós conversamos com o assessor jurídico de Flórida, que lá já passou por essa lei, nós conversamos com o promotor, todos falaram, tem certas irregularidades. O impacto financeiro, eu constatei irregularidade no impacto financeiro. A comissão não deu parecer, porque não deu tempo de dar o parecer desse projeto. Então nós não estamos aqui para votar contra o projeto. Eu estou aqui para analisar esse projeto. E se outras administrações fizeram o projeto em 2010, que não foi no ano que eu era vereador, então nós temos que corrigir, mas corrigir do jeito certo, para não continuar errado do jeito que estava. Então, eu peço para os nossos colegas votar contra esse projeto, contra da maneira que ele está, e que venha um projeto para cá com tempo hábil, para seguir os regimentos da casa, seguir as normas normal de um projeto tão polêmico desse, não aprovado de última hora, correndo, menos de uma semana, e por uma sessão extraordinária, 10 horas da manhã, para a gente vir aqui e analisar um projeto de uma magnitude dessa. Então, eu espero que os nossos colegas ponham a mão na consciência, pensam bem antes de votar e vote contra a maneira que está esse projeto aqui, porque está prejudicando não só os servidores, os servidores de carreira e alguns servidores que ocupam os cargos comissionados. Obrigado. Com a palavra, nosso vereador João Pá. Muito bom dia, senhor presidente Messias. Bom dia. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos os presentes. Bom dia especial à imprensa que aqui se faz presente e também aos internautas que neste momento nos assistem pela internet. Eu reitero aqui essas palavras do vereador Boquinha e também do Luiz Steck. Quando fui eleito para esta Câmara, eu tinha como premissa na minha vida, e eu dizia o seguinte: se um dia for eleito vereador, eu quero trilhar de 3 princípios. Eu quero partir em todas as decisões, observando sempre a legalidade, o bom senso e a coletividade. Partindo dessa premissa,
esse projeto que aqui está é ilegal, é insensato e não atende à coletividade. Está atendendo a um grupo pequeno de pessoas. Nós estamos aqui pensando nesse projeto em função de 15, 20 pessoas que vão assumir cargos comissionados. E nós estamos esquecendo mais de 500 funcionários de carreira da prefeitura que está com um salário ultrapassado, defasado, onde você pega a classificação de salário do funcionário público, do 1 ao 7, o salário do funcionário público municipal é de R$ 937. E eu não vejo uma preocupação, eu não vejo um projeto de lei em reestruturar todo o cargo funcionário. Eu não chegou nada para nós aqui falando, vamos pensar, vamos analisar, vamos trabalhar em reestruturar todos os cargos. Não vi nada nesse sentido. É bem verdade, como a Luzia disse, que nós estamos discutindo esse projeto em função dessa denúncia do Ministério Público. Ontem nós estivemos em Flórida Paulista, fomos conversar com o advogado que já trabalhou num projeto muito semelhante lá em Flórida. Pedimos uma audiência com o promotor que assinou essa denúncia. Estivemos com ele e todos falam a mesma coisa. Muito provavelmente, ainda que a Câmara aprove, coisa que eu acredito que não vai acontecer, esse projeto será glosado pelo Tribunal de Justiça. Porque é claro que existe inconstitucionalidade nesse projeto. Nós estamos aqui para fazer o certo, o justo e o necessário. Não para pensar em um ou outro. E sinceramente dizendo a vocês, eu não estou aqui preocupado ou pensando nos cargos que o atual prefeito vai alocar. Eu estou pensando que esse projeto vai ficar para a posteridade. E os próximos administradores que virão terão à sua disposição, se essa lei for aprovada, esse circo de poder colocar quem ele quer. Os cargos de diretores, a lei diz que 50% pode ser indicado pelo prefeito. E é exatamente isso que o Ministério Público vem apontando. Não pode. O prefeito só pode nomear a seu prazer, ao seu bel prazer, secretários. Diretores e chefes têm que ser efetivo no cargo. E o projeto traz essas irregularidades. Como o Boquinha falou, o artigo 40, apontando uma brecha que parece que foi colocada na calada da noite na lei. Porque nós não tivemos tempo hábil para estudar esse projeto. A minha indignação aqui, senhoras e senhores, é justamente isso que o Boquinha já falou. A prefeitura teve 120 dias para fazer o projeto. É difícil fazer? Eu entendo que sim. Só que como ela teve 120 dias, não conseguiu fazer um projeto coerente e quer que a Câmara decida, estude um projeto em uma semana, ou menos de uma semana. Eu sou da Comissão de Redação e Justiça. Eu, vereador Boquinha e vereador Luiz. Nós não demos parecer. Essa reunião que nós estamos aqui, essa sessão extraordinária foi marcada numa brecha da lei, que ainda eu questiono e que ainda me causa dúvidas se realmente poderia marcar essa extraordinária sem o parecer das comissões. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Essa reunião foi marcada aqui não por um acaso. Essa sessão extraordinária está sendo marcada às pressas, foi marcada ontem à noite, depois da nossa sessão ordinária, justamente para isso. Para que nós não tivéssemos tempo e para que o público não estivesse presente nesse plenário para acompanhar os trabalhos de cada vereador aqui nessa casa. Então aqui fica a minha indignação, aqui fica a minha... Estou votando com muita consciência, estou votando com muita tranquilidade. Estou votando pensando na coletividade. Estou pensando em todos os 500 ou mais de 500 funcionários que a prefeitura hoje tem. A gente não vê um projeto para atender a todos. Estamos vendo um projeto que ainda, por força de lei, vem atender uma minoria. Mudanças que deveriam ser feitas não foram colocadas no projeto. Por exemplo, a divisão, a separação da Secretaria de Educação, desmembrando ela do esporte, cultura e lazer. Não foi feito. E aí a gente pega aqui Secretaria de Recursos Humanos, onde nós temos 2 funcionários que ocupam o setor, e a lei diz que nós teremos um secretário e um diretor. Ou seja, se eu sou um promotor de justiça e olho isso, eu vou falar para ele: vocês estão de brincadeira,
Vocês estão tirando sarro na minha cara um projeto desse. Então o projeto tem inúmeras irregularidades. O projeto tem inúmeras falhas. E nós não podemos votar um projeto dessa forma. Quer fazer algo sensato, quer fazer algo coerente, faça um projeto bem feito, em tempo hábil, mande para nós e vamos todos, legislativo, executivo, assessoria jurídica da Câmara e da Prefeitura, vamos sentar e vamos discutir esse projeto e vamos chegar num consenso. Agora, empurrar esse projeto goela abaixo, como foi feito, é inadmissível e de muita irresponsabilidade. E aí, para terminar minha fala, eu digo o seguinte: cada vereador tem a sua livre decisão. Nós estamos num processo democrático. Eu disse ontem para o Ciro e para o Marquinhos: a partir do momento que você forma a sua opinião, o seu voto, eu te parabenizo, mesmo que sendo contrária da minha. É um direito que você tem. Você formou a sua opinião, você acha que isso está certo, você pode votar, você deve votar. Agora, as coisas não aconteceram dessa forma. Tudo foi empurrado meio às pressas. Tem que jogar no plenário, vamos votar, vamos aprovar, tem que fazer, tem que fazer. A irregularidade já está aí. Não fomos nós que promovemos isso. Esses cargos estão irregulares segundo o Ministério Público desde 25 de setembro. Qual é a urgência que nós tínhamos de marcar uma extraordinária, senhor presidente, para hoje, se a irregularidade já está aí? Essa sessão de hoje poderia acontecer hoje, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, semana que vem. E nós teríamos mais tempo para estudar. Então a minha indignação é essa. Estou votando contra esse projeto, porque o projeto é falho, o projeto tem irregularidades e, volto a dizer, é muito provável que mesmo que a Câmara aprove esse projeto, ele seja derrubado no Tribunal de Justiça. E aí eu, como vereador, ficaria extremamente envergonhado de ter dado um voto favorável a um projeto que mais tarde a Justiça vai falar: vocês votaram errado. Muito obrigado, bom dia a todos. Só uma correção, não, sobre marquei a sessão extraordinária, não foi na calada da noite não. Foi 2 horas da tarde, nós fomos convocados à noite porque tem que procurar todos os vereadores, entendeu? E segundo o jurídico da Câmara, eu estava amparado na lei, podia marcar. Tá? E daí respondendo 2 questões que você falou. Em segunda votação do projeto de lei complementar número 02/2017 do Executivo. 07. 2017. Desculpa. 07. Do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. O projeto é declarado reprovado. Não havendo mais nada à presidência da sessão, essa presidência comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 22 de novembro do corrente ano. Essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a presidência da sessão. Deus abençoe.